Olá, meus amores, Bradesco convidou a gente para visitar o Di Cavalcanti aqui na nossa pinacoteca tão amada. Vamos ver essa exposição, cultura brasileira bombando. Cavalcanti no subúrbio da modernidade. A exposição celebra 120 anos de nascimento do Di Cavalcanti, que é uma figura central para o modernismo brasileiro e também no debate de identidade nacional na nossa arte. Cada vez mais eu entendo que olhar para a nossa história é imprescindível para entender quem nós somos, de onde nós viemos e para onde a gente quer ir. A obra do Di Cavalcanti se preocupa em celebrar a cultura brasileira. Por isso, viver a obra dele é também exercitar a percepção de nós mesmos, tanto como grupo quanto como indivíduos. E entender o contexto de mundo em que ele criou também é importante, porque a partir daí a gente pode ver o quanto as nossas concepções já mudaram e o quanto elas ainda podem mudar. O Di tem mais de 60 anos de trabalho, a exposição foca entre 1920 e 1950, que é o período em que ele se arrisca mais. Então é assim, ele começa como ilustrador, trabalha para revistas e jornais, faz caricaturas, ele tem um olhar crítico sobre a sociedade. A exposição tem uma sala dedicada a esse momento, as ilustrações, muitos trabalhos em preto e branco, capas de livro, charges. O Di Cavalcanti é muito envolvido com os intelectuais e a vida cultural do país. Ele inclusive produziu as imagens do programa e o cartaz do evento. Ao que parece, ele fica um pouco decepcionado com os resultados da semana e viaja para Paris. Lá ele entra em contato com as vanguardas europeias, o cubismo, expressionismo, surrealismo, e que vão influenciar muito o trabalho dele. Nesse livro aqui, que eu usei bastante para fazer pesquisa e que foi organizado pela filha dele, Elizabeth, cita como ele transpôs o Picasso para um assunto brasileiro. Na exposição tem alguns exemplos disso, por exemplo, na tela Músicos, que tem uma visível geometrização das formas, as silhuetas duplicadas, o espaço fragmentado. Existia entre os modernistas uma vontade muito grande de retratar o Brasil, de desenvolver uma identidade nacional na pintura. O Di se inspira pelo fator humano e vai buscar no subúrbio motivos que representem a brasilidade. Então ele retrata as festas populares, o carnaval, as rodas de samba, desde 1920 até o final da sua trajetória. Um fato curioso é que dos anos 20 para os anos 30, esse tipo de manifestação cultural, que era tratada como uma comemoração marginal, passa a ser considerada como um símbolo nacional, expressão do povo como um folclore brasileiro. Elas são frutos do clima, do meio, da paisagem. O subúrbio, para ele, é um lugar dentro do processo de urbanização das cidades que não é nem totalmente cosmopolita, mas também não é caipira. Então as pessoas nas ruas, os bares, as pensões, os cafés também viram um tema. As 5 moças de Guaratinguetá é uma tela bem conhecida. As moças estão ali reunidas e a atmosfera é muito humilde. O muro do canto direito tem até tijolo aparente. Na tela Cena de Rua, ele justapõe pessoas e construções, sugerindo um espaço super populoso e ao mesmo tempo sem escala, desmedido. Essa pintura tem influência do expressionismo alemão. E ele usa um degradê nas cores para dar volume, como no chapéu da moça em primeiro plano, por exemplo. Nesse segundo momento da exposição, a gente também consegue perceber as cores muito mais vivas. Os verdes, vermelho, azul, amarelo, assim como os corpos mais sólidos. A tela favela tem musicalidade, os corpos são contorcidos, meio que dançam. A tela samba tem um dinamismo visual com as faixas de cor. Nessa sala tem uma tela curiosa, porque ela tá em uma moldura quadrada, mas tem uma ponta assim faltando, e eu já comecei a pirar, né? Eu falei, nossa, que será esse vazio aqui da tela? Mas logo me avisaram que não, essa tela ela foi pintada embaixo de uma escada, e aí, por isso que ela tinha esse formato. O Di defende a participação do artista na vida social do seu povo. Muito influenciado pelo Picasso classicista e o muralismo mexicano, principalmente do Diego Rivera, ele deixa as pinturas mais lisas, homogêneas, as figuras são robustas, elas estão em espaços abertos e são quase sempre momentos de descanso, pausa, espera, elas estão deitadas. Os nus femininos também são muito presentes na obra do Di, lembrando que era outro contexto de mundo, ele era muito influenciado por
Delacroix, Matisse, Manet. E essas figuras, elas convidam ao sonho, à poesia. Ele faz dessas figuras sua inspiração. Inclusive, ele pinta muitas dessas mulheres deitadas ou dormindo. Pode também haver uma correspondência entre a modelo e a paisagem das montanhas, ou elas podem estar envolvidas por uma atmosfera erótica e misteriosa. Os prostíbulos e bordéis são outro tema bastante recorrente na obra do Di Cavalcanti. As mulheres podem estar entre elas, com os clientes, envolvidas com elementos decorativos, tecidos, biombos, papéis de parede. Tem inclusive uma cena de um prostíbulo em que ele se insere na pintura. Então tem a cabecinha do Di no canto esquerdo, a gente só vê uma parte dele e nas mãos ele segura os pincéis com a ponta de tinta vermelha. Ele usou essa tinta para pintar o vestido, a gravata, a flor do chapéu, e as atividades continuam a acontecer ali na cena, que parece ser vista por nós através de um espelho. O Brasil do Di é isso, ele é moderno, é popular, mistura o cotidiano com o extraordinário. Ele busca um lirismo em cenas de prazer, melancolia, descanso. São mais de 200 trabalhos expostos, muitas dessas telas são de coleções particulares, então não são vistas com frequência em público. Eu acho mesmo que é uma exposição muito importante para a gente conhecer nossa cultura e pensar o que é a identidade brasileira e como ela se faz presente na nossa arte. Alguns de vocês visitaram essa exposição comigo no nosso encontrinho, mas mesmo quem não foi, vamos conversar aqui nos comentários sobre a obra do Di e também o que a gente pensa sobre as representações da nossa cultura na arte. Muito bem, então aproveita e se inscreve aqui no canal, a gente tem muita coisa ainda para pensar nessa vida. E dá like aqui no Di, vamos conversando. Beijo, tchau! Meu, e eu tô aqui sozinha, né? Tô só ouvindo o barulho do ar-condicionado. E aí eu fico pensando uma coisa meio aquele Uma Noite no Museu, sabe? Quando os quadros vão começar a falar comigo. Pensou se eles começassem a falar, ia ser bem assustador.